Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer de coração a nossa querida fiquei emocionada. Muito bem, é a oportunidade de estar aqui servindo e a confiança da nossa querida Lívia nesta apresentação. Gratidão a todos vocês pela presença e gratidão a Deus por essa oportunidade. Muito bem, sementeira do coração. A gente sabe que todo dia é dia de semear e é dia de colher. O apóstolo Paulo nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, porque a gente não lembra que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sementeira. O que será essa sementeira? Essa sementeira são as nossas ações de hoje, que terão consequência no nosso futuro. Então, para hoje, nós trouxemos 2 textos de Emmanuel que iremos refletir. A coleção Fonte Viva, nós já trouxemos aqui da outra vez. E vamos sugerir a vocês que tenham na cabeceira também Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna é um livro também estudado aqui no centro, nos cursos de terça-feira. Nosso foco vai ser na lição, no solo do Espírito de Palavras de Vida Eterna. Nesta lição, nós vamos conseguir compreender, nos conhecer e reconhecer. E vamos aproveitar da fonte viva da outra lição chamada Enxertia Divina. Nós vamos compreender o quanto Deus nos ama. Mas nós vamos iniciar a nossa conversa fazendo uma pequena e rápida leitura espírita, já que estamos na terra da magia desse livro, Alice no País das Maravilhas. Eu acredito que todo mundo aqui conhece essa história. Contou ao seu sobrinho, ao seu netinho, ao bisnetinho, né, dona Helena? Assistiu o vídeo, deve ter, de forma natural, como a gente faz com qualquer história. Mas hoje a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho mais profunda, fazendo uma leitura espírita do capítulo 6 deste livro. Para vocês terem uma ideia, esse livro foi traduzido para o inglês no ano de 1865. Nessa mesma época, Kardec decodificava o Pentateuco. Então, para vocês terem uma ideia, como estava a psicosfera do planeta. Né? Devia estar uma coisa assim tão especial, né? Uma atmosfera assim que a gente... de uma vibração assim interessante, né? Mas que a gente hoje queria sentir isso e não consegue. Mas será que não estão vibrando alguma coisa assim interessante? Ou somos nós que não estamos com olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é? Então vamos lá, vamos focar nesse capítulo 6, tá certo? Um trechinho. Tá lá Alice correndo atrás do coelho. Aí o coelho grita, me espere, ele grita, eu estou atrasado, eu estou muito atrasado. Que horas são? 5 horas, hora do chá, ele já devia estar sentado na mesa. A tradição diz que tem que estar sentado na mesa às 5 da tarde. E ele, espere, não posso, eu estou atrasado, eu estou muito atrasado. Nós também estamos atrasados. Nós estamos muito atrasados. Ou a gente pode se lembrar que aqui nessa terra dá tempo para tudo. Quer dizer, em qualquer lugar dá tempo. A gente precisa respeitar o horário. Tem um dito popular que diz, se não respeitas a hora, não te queixes do tempo. André Luiz também, no livro Sinal Verde, ele nos diz que se a gente aproveitar o tempo para nos melhorarmos, o tempo vai aproveitar vocês para fazer maravilhas. Interessante, não é?
Então tá, o coelho entrou na toca, aí a Alice foi lá ver onde é que ele estava e o que aconteceu? Ela caiu na toca, ela mergulhou para dentro da toca. E nós? Quando que nós estamos fazendo esse mergulho para dentro de nós? Esse autoconhecimento? Nós estamos esquecendo disso, que a gente deveria pelo menos alguns minutinhos à noite fazer essa reflexão, não é mesmo? Bom, a Alice caiu na toca, mergulhou. E o que ela encontrou lá? Ela encontrou um monte de setas. Uma floresta estranha, né? Cheia de setas que apontava caminhos diferentes, inúmeras opções. E nós, quantas vezes nos vimos assim, em caminhos variados, e só queríamos era sair dali, não é? Daquele lugar, não estava bom aquele lugar. Aí ela se vira e vê um gato em cima da árvore. E muito educadamente, ela vira para o gato e pergunta: Senhor gato, o senhor poderia me ajudar, por favor? E o gato também, muito gentilmente, responde: Sim, pois não. A Alice vira e fala para ele: Para onde que vai essa estrada? Para onde que vai a nossa estrada? Ah, aí o que será que o gato responde? Tem muita gente que fica bravo, que quando fazem uma pergunta para a gente retorna com uma outra pergunta. Olha lá o gato, o que ele responde para Alice. Para onde você quer ir? Para onde será que ela quer ir? A gente tem feito essa pergunta, para onde que nós queremos ir? Bom, teoricamente, quando todos aqui saíram do Brasil para vir morar aqui, sabiam o que queriam, não sabiam? Ah, mas agora é hoje, né? O que eu quero? Para onde que eu quero ir? Eu quero atingir algum lugar. Eu estou incomodado, estou indeciso de estar nesse lugar. Tem muitas opções, muitos caminhos à minha frente, mas também tem opção que eu estou sem olhos de ver. Eu não estou vendo essas opções. Mas eu quero sair daqui de qualquer jeito, porque eu estou me sentindo travado. Deus do céu, o que eu faço? E o gato? Para onde você quer ir? Aí a Alice fala: Eu não sei, eu estou perdida. Ou seja, ela respondeu para o gato que não importa para onde for, não importa o lugar, ela só queria era sair dali. A gente também não fica assim, né? Ela estava enroscada, ela estava indecisa, ela queria sair dali. Aí então ela escutou do gato o que precisava escutar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que acham dessa resposta? Se a gente está indeciso, tanto faz o caminho. A resposta do gato, minha gente, está perfeita. Qualquer caminho serve, porque em todos os caminhos a gente vai aprender alguma coisa nova. São experiências que nós vamos passar, vão nos ser úteis. Tudo que a gente passar. Ah, eu vou lá naquele lugar, eu vou aprender o que tem lá. Se eu quiser ir para o outro ali, eu vou desenvolver outras habilidades. Ou então, se eu quiser retroceder, né? Ah, vou voltar para o Brasil, ficar mais um tempo lá, por exemplo. Eu vou acabar aprendendo um pouco mais o que tinha lá. Tá coerente, né? Não tá certo? Estão me acompanhando? Ou seja, o gato não deu nenhuma resposta pronta. Mas a gente quer que Deus nos dê a resposta pronta. Tem que chegar a mensagem do lado de lá. Eu preciso saber. Eu preciso que Deus me aponte o caminho. Só que a gente esquece de uma coisa muito importante.
A caminhada de cada um de vocês é individual. A gente tem que descobrir o caminho por nós mesmos. O ano voou, né? O ano voou, nós estamos aqui cansados de tanto experimentar, de tanto fazer, refazer e nada muda. Então, o que eu faço para mudar? Vamos olhar a resposta do gato. E o que ele está querendo nos dizer também é que a gente vai ter que andar bastante. A gente vai ter que levar até algumas encarnações para a gente poder encontrar o caminho, porque a nossa vida é uma trajetória. Não é da noite para o dia. A gente tem que se esforçar, tem que ter planejamento, tem que ter dedicação, ou como disse Emmanuel a Chico Xavier. O que ele disse? Disciplina, disciplina, disciplina. Tem uma frase de um autor desconhecido que ele diz assim, que existem duas dores que você pode escolher. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Uau, né? Então tá, eu tô nessa zona de conforto. Eu fiz fazendo um mergulho, com uma sugestão da historinha da Alice, que tenhamos então essa coragem de fazer esse mergulho para dentro de nós, para que a gente pode ser o quê, minha gente? A gente tem que ser o tutor de nós mesmos. Nós temos que nos tornar conscientes das nossas capacidades. Vocês todos aqui são capazes, senão não estariam aqui, não teriam ficado um único dia nessa terra, principalmente aqui. E sem essa introspecção, a gente não vai sair desse lugar. No livro Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira, eles têm uma pergunta que eles fazem assim. O Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, do que vale a vida humana? Então, enquanto a gente é esse terreno em tratamento nesse planeta, a gente tem que cuidar do nosso coração, procurando entender a proposta do Evangelho de Cristo. O Evangelho que anda assim, um pouco esquecido, né, por todos nós, mas o Evangelho que é o caminho para a gente sedimentar a nossa fé. Então, como dissemos no início, como diz também o Espírito Miramês, não tem problema que não tenha solução, nem dificuldade que não se resolva, quando a gente caminhar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Emmanuel também, no livro Neste Instante, ele também diz uma coisa muito interessante. Veja, para aqueles que trabalham na seara do bem, o Senhor, por seus mensageiros, envia sempre o socorro que precisamos antes que a necessidade apareça. Sabiam disso? Palavras de Emmanuel. O socorro chega, está lá pronto para nos atender. Então tá, então vamos ao que viemos hoje. Vamos acompanhar então aqui, Palavras de Vida Eterna, a lição 51, no solo do Espírito. Está registrado em Mateus, capítulo 13, versículo 8. Nos disse Jesus, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Alguém lembra esse versículo de que parábola seria? Parábola do semeador. Então agora nós vamos assistir o vídeo. E sugerimos a vocês que observem que nessa história Jesus explica aos discípulos a parábola. São poucas as parábolas que Jesus faz isso. Vamos lá. Alguém pode apagar a luz ali? Por favor. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem.
E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Emocionante, né? Vontade de estar lá, não é? Mas então, o que ele disse? Coração endurecido, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que eu os cure. As curas de Jesus é um capítulo à parte, mas ele sempre que curava, ele dizia: tua fé te curou, vá e não erres mais, para que não te aconteça algo pior. Então vamos lá, um a 100, outro a 60, outro a 30. Vamos ver a explicação de Emmanuel para este versículo. Emmanuel começa nos dizendo: referindo-nos à parábola do semeador narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Emmanuel, em suas lições, sempre traz exemplos da natureza, porque Deus está presente em toda a natureza, em todos os detalhes da natureza. Mas vamos refletir: que tipo de terra eu sou nesse campo da vida? Vamos ver o que Emmanuel diz. Ele diz que nesse campo da vida encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Olha lá, todo mundo fazendo joinha, alegre, sorridente. Mas quem são? Quem será que são essas pessoas? Então vamos ver o que Emmanuel nos diz. Ele diz que são, essa gleba, homens calhaus, homens espinheiros, homens, mulheres, pessoas, tá certo? Homens milhafres, parasitas, charcos, superfícies, obstáculos,
venenos e palhas, sorvedouros, erosões e abismos. Pode parar, não estou entendendo nada. Mas isso aí é um puxão de orelha que Emmanuel está nos dando. Nós todos já passamos por todos esses terrenos. Estamos passando ou ainda iremos passar. Mas a gente vai agora, com muita calma nessa hora, conhecer e reconhecer cada um desses homens. E isso poderá nos ajudar a descobrir os nossos pontos frágeis. Mas atenção aqui no que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem não compraz em procurar os defeitos alheios, não é isso que a gente quer, e nem de evidenciá-los. Se isso ele se vê obrigado, ele procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então não vamos julgar, nós vamos conhecer e reconhecer cada um deles, tá bom? Homens calhaus, dá para adivinhar o que seria? Alguém sabe o que é um calhau? O calhau é uma pedra, uma rocha. Esse homem é uma pedra no caminho do outro, é aquele que atrapalha a caminhada do outro. Será que eu ando atrapalhando a caminhada de alguém? Vamos pensando junto aqui com Emmanuel, não é? Homens espinheiros, está mais fácil esse? São irritadiços, se estressam por qualquer coisa, aquele pavio curto, sabe como é? Será que eu ainda tenho pavio curto? E por que eu ando me estressando por qualquer coisa? Homens milhafres. Milhafre é essa ave, linda, não é? É uma ave dos Açores. Ela não tem pouso certo. Ela é migradora. Ela é também uma ave de rapina, predadora, pronta para atacar. Será que eu sou esse homem milhafre? Estarei prejudicando alguém? Essa é a reflexão que o Emmanuel quer que nós caminhemos, tá certo? Sem julgar, tá? Homens parasitas. Quando chegamos aqui na Flórida, nos encantamos com essas árvores, com esses parasitas, né? Tem de monte. Apelidamos elas de árvores bruxuleantes, que parece aqueles cabelos de bruxa, não é? Mas o que são? Elas também, né? Eles voam, né? Escolhem uma árvore, vão para outra, né? Então, o que seria o homem parasita? É aquele que escolhe uma pessoa e suga dela o máximo de coisas que puder sugar. Seja dinheiro, seja atenção, favor, benefício. Mas faz tempo que nós não somos mais assim, não é mesmo? Esse tá fácil também. Homem charco. Olha lá um charco, ó. O que é um charco? É uma água parada, estagnada, podre. Não adianta dar corda que não vai. Não vai. Tem que ter o tempo dele, né? E esse tá fácil. Homem superfície. São as pessoas que valorizam demais a aparência, em excesso, né? Querem sempre estar onde? Nos holofotes, em evidência. Elas se preocupam demais com o que os outros pensam. É aquela turminha, né, da mídia social, né? Tem muito. E, em geral, essas pessoas, esses homens, costumam desprezar o que é essencial. Esse tá fácil também. Homens obstáculos. O que eles fazem? Dificultam o caminho alheio. Eles criam uma barreira para o outro progredir, para o outro caminhar. Olha lá, coitadinho. Homens venenos. Aqui não tem ninguém, só lá fora. Mas em geral tem demais, não é? Eles são quem? São os difamadores. Chico Xavier tinha uma frase, presta atenção com o que ele dizia: toda fofoca que não passarmos adiante
que nos calarmos, a fofoca morre e você cresce. Toda fofoca que não passarmos adiante, se calar, a fofoca morre e você cresce. Sabe o Chico, não é mesmo? E esse aqui, homens palhas. A palha, frágilzinho, né? Pega fogo assim, né? Fogo de palha, aquela coisa. Eles aparentemente são frágeis, são melindrosos, se aborrecem fácil, se ofendem com qualquer coisinha. Homens sorvedouros. No mar, você está nadando, pode aparecer um redemoinho e te puxar, não é mesmo? Então, o homem sorvedor é como um redemoinho. Ele quer que você afunde junto com ele. Eles são insondáveis, não sabem quem são. São misteriosos. Eles pensam que são uma coisa e no fundo são outra coisa. Homens erosão. O que é uma erosão, né? Que vai dissolvendo de pouquinho em pouquinho. São homens destruidores, eles vão destruindo aos poucos. Eles estão sempre falando mal de todo lugar e de todos. E ao falar mal é que eles vão destruindo, né? E por fim, homens abismos. Alguém teria coragem de descer num abismo desse, né? É de alto risco, não é mesmo? São homens como essa floresta fechada, impenetráveis. Muito bem. Então, passeamos por toda a lista de Emmanuel. Ah lá, mas nessa lista aí todinha dele, monte de tá felizinho da vida, né? Mas nós não vamos julgar, porque nós vamos ser mais cristãos do que os fariseus. São eles lá que julgam, não somos nós. Mas somos sim, nós somos muito rápidos para ver os defeitos dos outros e muito lentos para ver as qualidades dos outros. A gente devia era nos medir pelos nossos acertos. Por que a gente não faz isso? Mas sim, nós somos espíritos falhos, somos imperfeitos. E que, apesar de muitos anos, das crueldades que já fizemos, dos nossos tempos animalizados, a gente tem que lembrar de uma coisa, gente, que todos aqui, todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo o que a gente fizer hoje, nossas ações do presente, terão consequências no nosso futuro. Nós somos herdeiros de nós mesmos, cada um de vocês. Chico Xavier, olha o que ele dizia. Ele gostaria que os espíritas dessem a ele o direito de errar. Já pensou ele dizendo uma coisa dessa? Que dessem o direito dele errar? Que situação! E vocês já pensaram também por que esses homens escolheram esses caminhos? Já pensaram isso? Todas essas pessoas, com certeza, têm as suas razões de serem assim. Têm seus motivos. Nós não sabemos o que elas estão passando. Não sabemos as histórias que viveram. Vocês aí, um do lado do outro, não sabem a história do vizinho, o que passa dentro dele, o mundo de cada um. Porque a gente sabe que cada um dá aquilo que tem, seja coisa boa ou não tão boa. Tá certo? Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente pode seguir exemplos que tenha mundo afora. Khalil Gibran, um filósofo cristão, olha que interessante. E disse o divino: ame os inimigos. E eu obedeci, e amei a mim mesmo, e todos esses homens que habitavam dentro de mim. Incrível, não é mesmo?
Ele passou a amar todos esses homens. Quando rezamos o Pai Nosso, que a Lívia rezou agora mesmo, livrai-nos de todo o mal, mas a gente esquece de pedir para nos livrar de todo esse mal que habita, que insiste em habitar dentro de nós. Porque, minha gente, o potencial do amor transforma, nos transforma. E tá aí uma fala de Khalil Gibran. Também podemos lembrar que no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o dever de cada um começa no ponto em que você ameaça a felicidade ou tranquilidade do outro e termina quando você não deseja que ninguém transponha para nós. Você tem que dar um limite e você não tem o direito de atrapalhar a felicidade ou a tranquilidade de ninguém. Está no Evangelho. Também podemos fazer de outra forma para compreender todos esses homens. Fazer o que o Cristo fez, o que ele disse quando ele estava na cruz. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Reparem esses girassóis. Eles sentem a presença da luz, mas não se viraram ainda para ela. Eles não foram buscar essa luz na plenitude. E tem pessoas que não conseguem buscar a luz, mas elas estão se esforçando. Nós todos estamos nos esforçando. Cabe a cada um de nós aqui auxiliar aqueles que estão em outros terrenos. Lembra da historinha do beija-flor apagando o incêndio? Ele estava fazendo a parte dele. Ele estava fazendo o que ele podia fazer, o que era possível ele fazer. Tão pequenininho. Nós também temos que fazer o que nos é possível. Jesus, na parábola da multiplicação dos pães, ele pergunta: que tendes? O que temos? Se eu não tenho nada, matematicamente, a gente, nada vezes nada dá o quê? Nada. Então, se eu não tenho nada, será que eu não tenho nada? Mas a gente sempre tem o que é possível, porque nós já conquistamos muitas coisas. Então a gente tem sim alguma coisa possível para nos doar ao Cristo. Vocês nos perdoem pela repetição, mas para auxiliar alguém, a gente precisa primeiro nos conhecer. A história da máscara de oxigênio, para a gente poder reconhecer o nosso próximo e assim auxiliá-lo. Porque o nosso próximo é que é a nossa ponte para Deus. Nossa tarefa é semear, é evoluir. E para isso, sim, a gente precisa aprender, estudar o Evangelho de Jesus para podermos nos comprometer com as suas leis de amor. Então, como a gente quer crescer em espírito, vamos buscar no livro Fonte Viva mais uma lição de Emmanuel, mais alguns conselhos. Está na lição 78, Enxertia Divina, registrado nas Cartas aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Disse Paulo: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Incredulidade, fé. Como será que anda essa nossa fé, essa fidelidade às leis de Deus? Nós vamos ver o que Emmanuel nos explica desse versículo. Mas para a gente começar a entender melhor, a gente precisa saber o que é um enxerto. Enxertia, enxerto, correto? Olha lá, os agrônomos aqui presentes, os fazendeiros, me perdoem a simplicidade e uma forma tão singela que nós vamos falar sobre o que é um enxerto. De maneira bem simples mesmo. Para fazer um enxerto, a gente pega uma planta antiga, que não está produzindo muito, que não está com força suficiente para produzir fruto, nem flor, nem nada. Aí a gente pega e dá um talho na diagonal.
Aí a gente pega a outra planta, que se eu tiver errado me corrija, hein, só. Pega a outra planta, dá outro talho, junta uma da outra, amarra. Tá feito o enxerto. E agora? Agora a gente pensa. Vamos parar para pensar. Será que é doloroso para a planta? Será que ela sofre porque ela foi podada, porque ela recebeu um corte em diagonal? Então, a gente até agora já entendeu que um galho vai dar vida para o outro. E se o enxerto pegar, vai florescer. Se não pegar, vai murchar. Uma transmite a seiva para a outra, e as duas juntas produzem um fruto melhor, mais saboroso. Quando se juntam, uma dá força para a outra. Compreenderam? Quando se juntam, uma dá força para a outra. Então, portanto, já compreendemos que enxertia serve para quê? Para dar um sabor melhor, para ajudar o outro, para dar vida. Então, com mais esse exemplo da natureza, Emmanuel começa a nos explicar esse versículo. Feijãozinho na escola, tenho certeza que muita gente já fez, né? Começa Emmanuel, cada homem, com mais esse exemplo da natureza, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Vamos lá. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, florescência, utilidade, frutificação, colheita. Qual período vocês acham que estão? Vocês estão respeitando o período do próximo? Será que estamos respeitando o período do nosso próximo? Sigamos. Na luta espiritual, em identidade de circunstância, igualzinho acontece com o feijãozinho lá, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere precioso recurso de enxertia espiritual visando a nossa sublimação para a vida eterna. Ah, tá. Então, nós temos 3 tipos de necessidades: conhecimento, razão e experiência. Qual o nome do centro? Tem que estudar, tem que ter discernimento, tem que lembrar que tudo que nós experienciamos é para a gente aprender a amar. E Emmanuel nos diz que a nossa enxertia vem depois disso tudo, vem mesmo. Nós vamos confiar, vem mesmo. Vamos pensar, vejamos. Vocês já devem ter escutado que sempre que a gente está pronto, o que acontece? A dor nos visita, a dor nos chega. Ela chega como um teste. O sofrimento vem quando a gente está preparado. Só sofre quem já amadureceu. Saibam que essas dores são decorrentes da nossa pouca ou nenhuma vontade de seguir o Cristo. Porque recurso nós temos? Queremos? Ah, mas tem muita gente ruim que não sofre, dá tudo certo na vida dessa pessoa, não tem? A gente não fala isso? Bom, minha gente, segundo Alcione Peixoto, a filha do Peixotinho, os ditos maus, esses ruins que a gente diz que não são bons, porque não são iguais a gente, né? Não são do jeito que a gente é, que a gente gostaria que fosse, né? Como nós. A gente pensa que eles não sofrem, mas sabe por quê? Porque eles ainda não adquiriram o conhecimento, o discernimento e a experiência para saldar os débitos deles. Mas todos aqui, graças a Deus, estamos saldando alguns de nossos débitos. Tá claro? Então vamos lá. E quem é o pomicultor celeste? Não tem dúvida, né? É Jesus.
Jesus é o nosso galho mais forte, é esse galho que nós dispomos. E o que ele disse? Eu sou a videira e meu pai o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. O que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Ou seja, Jesus é o galho forte que defende os galhos fracos. Precisamos nos nutrir desse galho forte, porque a gente vai ser enxertado mediante os nossos esforços e nossa dedicação. Ah, pera um pouco, enxertado ainda não entendi não. Como que acontece isso? Emmanuel nos explica. A cada novo dia da tua experiência, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmite aos outros. A gente sabe que a vida nos devolve tudo que a gente der para ela, tá certo? Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter atitudes rotineiras que nos ajudem a ser melhor. Por exemplo, eu quero que alguém seja gentil comigo, serei gentil com essa pessoa. Quem já leu toda a coleção de André Luiz, em todos os livros de André Luiz, ele trata da gentileza, existem inúmeros exemplos. Eu quero que sejam simpáticos comigo, serei simpático com as pessoas. Eu quero ser perdoado, vou perdoar. Vou começar a perdoar, mas tem que começar com o auto-perdão. Não é mesmo? Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero ser abençoado, então eu irei abençoar as pessoas. Eu quero que tenham compaixão de mim, serei mais compassivo com as pessoas. E dessa forma, meus queridos, a gente vai construindo aqui dentro um processo de harmonização interior que está muito em falta nessa hora, é muito importante nessa hora, que é o que precisamos fazer. Aqui nos Estados Unidos, se eu trabalho 4 horas, ganho 4 horas. E não trabalho 1 minuto a mais, porque eu não vou ganhar a mais por causa disso. Mas a gente deve sim fazer tudo o que deve ser feito. E um pouquinho a mais. Acrescentem Pixie Dust. Surpreendam as pessoas. E vocês vão notar uma grande diferença. Atitude, né? Falamos dessas atitudes rotineiras. A Lívia tocou no assunto, no início, da atitude da paz. A paz. Se a gente quer paz, é porque existe um antagonismo de pessoa a pessoa, de família a família, de cidade a cidade, de país em país. Existe um antagonismo. E se queremos paz, o que devemos fazer? Devemos pacificar. E como que faz? Como perdão? Tem que começar no nosso lar. Porque, minha gente, a paz está nas nossas mãos. Então, por que a gente não aproveita e vai levar paz para o sentimento daquelas pessoas que estão angustiadas pelas dores que estão visitando elas? Ah, mas eu faço prece pela pessoa. Ah, eu mando o zap, telefone, faça um FaceTime, leva um presentinho, manda entregar alguma coisa que você sabe que vai, uma florzinha que vai fazer o dia daquela pessoa mais feliz. Segundo o professor Humberto Vasconcelos, lá do Peixotinho, Recife, quem se dá não se esgota, multiplica-se. Quem se dá não se esgota, multiplica-se. Segue Emmanuel. És, contudo, uma árvore consciente, né? Temos o chip dentro da nossa consciência.
com independência para aceitar ou não esses elementos renovadores e com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. O que isso quer dizer? Que nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não. Aí ele também acrescenta: repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. Ah, não sei não. Não recebo nenhuma mensagem, não sei como é isso não estou percebendo nada. Comecem a prestar mais atenção. Num livro de história qualquer que vocês leiam com uma forma diferente. Uma conversa edificante, está chegando essa convocação para vocês. Já escutaram, tocar na casa de vocês a 9ª Sinfonia de Beethoven, o ódio e a alegria, a energia que é aquilo? É ele nos convocando. Ele compôs a 9ª Sinfonia surdo, minha gente. Ouçam, é uma coisa espetacular. São 1000 modos que o sublime semeador vem nos convocar. Precisamos prestar mais atenção. Perceberam quanto que Deus nos ama? Sim, ama, Ele nos ama tanto que Ele faz tudo para a gente não se comprometer mais do que já estamos comprometidos. O professor Humberto Vasconcelos, ele também diz que Deus nos ama como filhos e nos convoca como parceiros. Pois é, nós estamos aqui em processo de enxertia uns dos outros. Nós somos co-criadores. Precisamos nos unir para produzirmos bons frutos. Daí vem Emmanuel nos trazendo esperança, porque primeiro ele puxa a orelha no texto dele, depois ele traz a esperança. Olha lá, é com alegria que nos surpreendemos também com os homens searas. Quem serão eles? Nós estamos cercados e muitas vezes não os reconhecemos. Quem são nossos amigos espirituais, né? Ah, não importa quem eles são, porque tenham certeza, confiem que o acaso coloca as pessoas certas, na hora certa, prontas para nos ajudar. E esses amigos espirituais estão sempre nos dizendo: tenha bons pensamentos e ore. A espiritualidade, a espiritualidade amiga, sim, espera algo bom de nós. Eles têm fé, têm muita fé na nossa mudança. Eu tenho um irmão pernambucano que ele pede perdão todas as noites para o amigo espiritual dele, porque ele tem certeza que quando ele foi dar o passo na direção certa, ele voltou para trás. Então ele pede perdão todas as noites. Então não vamos deixar de guardar no nosso coração essa esperança de tempos melhores, que depende, minha gente, da nossa melhora, da melhora de cada um de vocês. Ah, tá, mas quem são esses homens? Eu quero conhecê-los, eu preciso conhecê-los. Diz Emmanuel, que são aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, são aqueles que cumprem seus deveres, fazendo aos outros o que gostariam que fizesse para eles mesmos. São como a água pura dos sentimentos nobres. Eles são tolerantes, perdoam com facilidade, são sinceros, são humildes, eles dão água para quem tem sede, seja lá quem for. Possuem o adubo da abnegação. Nós também possuímos, mas precisamos reconhecer que tipo de adubo nós estamos compartilhando com o próximo, né? Eles são empenhados como a charrua, o arado do esforço próprio. O professor Humberto Vasconcelos, ele resume a doutrina espírita dizendo que ser espírita é saber-se espírito.
Então, se somos espíritos eternos, os homens seara serão reconhecidos pelo esforço que eles empregarem na transformação moral deles. Eles exemplificam o suor do trabalho constante, servem a todo instante, são aquelas pessoas que a gente pede uma coisa e sabe que pode contar. Dona Baby, esposa do Peixotinho, utilizava da palavra laborterapia. Imagina isso, né? Em 1950, né? Falar de laborterapia. Não tem coisa melhor do que a laborterapia, né? Temos que, nem que seja lavar uma louça, estamos assim trabalhando. Esses homens também sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior. O que eles fazem? Eles sabem acolher os ensinamentos do Evangelho e colocá-los em prática. Eles também produzem as colheitas do bem para os semelhantes, porque eles nos inspiram a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Daí conclui Emmanuel. Olha que lugar lindo! Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação. Vamos ter coragem de mergulhar para dentro de nós e com facilidade, por nossas atitudes perante os outros, reconheceremos de pronto que terreno estamos sendo nós. E quando a gente conhecer que espécie de terreno nós estamos sendo, nós iremos mudar nossa trajetória na busca da verdadeira luz. Porque assim a gente vai sair da Terra melhor do que chegou e vamos deixar esse planeta melhor do que encontramos. E então é Natal. Ali no fundo, quem não viu esse presépio lindo que está aqui na frente, ei-lo aqui. O presépio, para quem não sabe, foi um pedido de Francisco de Assis ao Papa no século XIII. Ele queria encenar a Natividade. E nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, o aniversariante mais importante do ano, não é? Mas Jesus nasce para cada um de nós em datas diferentes. Paulo de Tarso foi na estrada de Damasco. Pedro foi quando ele negou Cristo 3 vezes. Para nós, ele vai nascendo assim, devagarinho, devagarinho. E de acordo com esse solo, o coração de cada um de nós, é que a boa semente será lançada e irá florescer. Amigos, que Jesus inspire e abençoe cada um de vocês. Feliz Natal!